Saudações, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, não é? E o nosso vídeo tem um teor bastante importante, como sempre. E de antemão eu gostaria de compartilhar com você este vídeo e depois vamos fazer alguns comentários. Estamos vivendo em um tempo em que a fome em massa, a fome severa, será uma das ferramentas de Satanás para promover a união entre igreja e Estado e dar origem ao que é chamado de a marca da besta. Por favor, não se esqueçam disso. E para complementar, gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 4 de Mateus, quando Cristo iniciou o seu ministério público. E se vocês observarem as táticas do diabo na primeira vinda de Jesus, verão que serão táticas semelhantes às que ele usará pouco antes da segunda vinda de Jesus. Se vocês observarem a primeira tentação, durante esse período, verão que Jesus jejuou e orou por 40 dias e 40 noites. Não estou comparando o jejum dele com o meu, mas imaginem se você ficasse sem comer por 10 dias, como você se sentiria? E se você ficasse sem comida por 30 dias, como vocês se sentiriam? Entenderam meu ponto? Então, algo semelhante acontecerá nos últimos dias. Não se trata de jejum e oração em si, mas sim de pessoas passando por fome severa, inanição extrema. E se vocês observarem agora, na terceira tentação, nos versículos 8 ao versículo 10 de Mateus, capítulo 4, Satanás disse a Jesus: contemplem os reinos e a sua glória. Tudo isso lhes darei, se prostrado vocês me adorarem. Então vocês percebem que o acesso a bens e serviços, o acesso a viagens, o acesso a alimentos, o acesso a meios de subsistência dependia da adoração falsa. Era baseado na falsa adoração. E esse princípio também é encontrado em Apocalipse capítulo 13, versículos 15 ao 17, que meu convidado especial também destacará em breve. Vocês não poderão comprar nem vender, a menos que adorem falsamente, a menos que recebam a marca da besta. E claro, o mesmo princípio é apresentado em Apocalipse, capítulo 18, versículo 3. Haverá escravidão, escravidão financeira e também escravidão religiosa. Agora, quero chamar a atenção de vocês enquanto preparo o terreno para uma declaração em Testemunhos para a Igreja, volume 8. Página 153. Deixe-me compartilhar com vocês aonde quero chegar. Vocês verão o que Deus nos chamou para fazer como adventistas do sétimo dia, como cristãos que creem na Bíblia e que a maioria de nós não está fazendo. Mas o anticristo está fazendo. E o anticristo está preparando seus agentes para fazerem o mesmo enquanto estamos dormindo profundamente. Então, por favor, fiquem atentos enquanto preparo o terreno e arrumo a mesa novamente. No volume 8 da página 153, somos informados de que toda instituição que ostenta o nome Adventistas do sétimo dia deve ser para o mundo como José foi no Egito e Daniel e seus companheiros foram na Babilônia. Agora observem, vocês se lembram de quando, há alguns anos, o falecido Tony Palmer disse em outras palavras, resumindo a história, que o protesto de Lutero havia acabado, terminado, e que não havia mais uma igreja protestante, que agora éramos todos católicos?
Ele disse essas palavras na igreja de Kenneth Copeland. E então, em um telão, eles transmitiram ao vivo uma apresentação do falecido Papa Francisco, para estabelecer uma aliança ecumênica. Escutem isto. Quando o Papa Francisco começou a falar naquele contexto, sabem o que ele disse? Ele falou sobre José no Egito e mencionou a fome severa, dizendo que foi a fome que trouxe todas as religiões juntas. Eu não sabia que os irmãos de José eram de religiões diferentes. Foi assim que ele misturou a verdade com o erro. Mas ele disse ao mundo inteiro que a fome seria usada para criar uma aliança ecumênica. O protestantismo apóstata com o catolicismo romano e todas as outras religiões. Fome severa. Isso dará origem à união entre igreja e Estado e a marca da besta. Vejam isto. Clipe 1. Se vocês não falam a língua dele, eu lerei a transcrição. Estou ansiando, ele disse, que essa separação está chegando. Estou ansiando por um abraço. As Sagradas Escrituras falam de quando os irmãos de José começaram a passar fome. Eles foram ao Egito comprar comida. Eles tinham dinheiro, mas não podiam comer o dinheiro. Misericórdia. Então chegará um tempo em que as pessoas terão dinheiro, mas não poderão comprar comida. Meu convidado especial abordará esse assunto. Em outras palavras, é possível que haja comida, mas apenas em um local específico, sob certo controle. Você tem dinheiro, mas você só terá acesso a esses alimentos se renunciar à sua liberdade de consciência e abandonar certas crenças e práticas. Oh, meus amigos, esperem até meu convidado especial falar sobre este último. Agora está o último clipe, o Senhor Anticristo. Todos nós temos uma moeda, a moeda da nossa cultura, e temos diversas tradições. Mas precisamos nos encontrar como irmãos. Sim, vocês viram? E continua, precisamos chorar juntos. Então ele está nos dizendo, como foi assim será. E ele escolheu a dedo o Papa Leão XIV. O Anticristo está mostrando suas cartas, revelando suas intenções, por assim dizer. Ele está dizendo o que está por vir. Mas onde está o povo de Deus? Os líderes, maridos, pais, que estão preparando o povo professo de Deus para se manter firme nesses últimos dias? Bem, na crise da marca da besta, nós sabemos de que o que vai estar em jogo é o comprar e vender. E esta crise alimentar, na verdade, já começou. Vejamos este outro vídeo, não é? De modo a poder trazer aqui uma comparação do que estamos aqui a falar. Preste atenção no vídeo a seguir. Nesse lugar, os pais estão dispostos a fazer tudo para sobreviver. Essa é a província de Ghor, no centro do Afeganistão. Todo dia de manhã, centenas se reúnem nessa praça com uma esperança: encontrar trabalho por um dia. Mas as chances são baixas. Em 2 horas, só 3 pessoas conseguiram trabalho. Muitos tiveram que caminhar por dias. Outros esperam por semanas. Alguns são apenas adolescentes. E a fome por todo lado. So this man on a motorcycle has come to find laborers. You can just see how many people are throwing themselves at him. The sheer desperation to find a day of work. In the past couple of hours, we've seen a couple of cars coming by. Lots of men throwing themselves at the car. The reality is that most of these people are going to walk away from here without having found work.
o Afeganistão vive uma das piores crises de fome do mundo, que é provocada pelos cortes de ajuda humanitária internacional, pelas políticas do governo talibã e pelos desastres naturais. 3 em cada 4 afegãos não têm condições de manter as necessidades básicas e 4.700.000 pessoas estão à beira da fome. A reportagem da BBC viajou para comunidades rurais perto de Gor. Lá, eles conheceram o Abdul. Na casa dele, o impacto dessa crise é impossível de ignorar. A única coisa que eles têm para comer é pão e água quente. بابا چی بیتونه بابا که کار که بابا بیتونه بابا از کجا کنه چیکاری بابا میشه حاضرم که بفرزن حاضر به همین کار شدم که فرزند خودم بفرشم. Então nós vimos aí, não é, vídeo, principalmente o vídeo que passou do Afeganistão, pais disposto em vender a sua própria filha de modo a poder sobreviver à crise alimentar. Então, quando se trata de crise alimentar, queridos irmãos, estamos a falar de um ponto fraco na humanidade. E isto é algo que o nosso mestre já havia previsto. Quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 7, ele disse o seguinte: Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E nós, se calhar, podemos dizer, não, essa é apenas uma fome que está acontecendo no Afeganistão e temos que separar os contextos. Sim, queridos irmãos, mas a crise alimentar será uma chave, não é, que vai abrir porta para as outras crises, conforme vimos no vídeo do pastor Andrews Henrique. E isso lembrou-me, não é, o que havia ocorrido na destruição de Jerusalém, não é? Quando nós abrimos o livro Grande Conflito, na parte introdutória, nós aí conseguimos ver, não é, o que havia acontecido na destruição de Jerusalém. E no capítulo 1, Armoite diz assim: Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi resumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suas provisões de víveres, que, a serem cuidadosamente preservadas, teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras e agora experimentaram todos os horrores da morte à fome. Uma medida de trigo era vendida por um talento, não é? Tão atrozes eram os transes da fome que homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite furtivamente para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade. Se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas, e muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscado com tanto grande perigo, ou seja, com tão grande perigo. Vejamos só o que estava a ocorrer. Havia tanta fome que muitas das vezes eles comiam o couro dos cintos e das sandálias. E ainda não para por aí. Veja, milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam de suas esposas e esposas roubavam de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Em Isaías 49, versos 15, recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Lamentações 4, versos 10. Novamente se cumpriu a profecia de aviso, dada 14 séculos antes. E quanto a mulheres mais mimosas e delicadas entre ti,
que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho e contra sua filha. E por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Então, irmãos, isso é algo terrível. É algo terrível. E nós não estamos muito distante de uma crise alimentar. Recentemente nós conseguimos perceber que os Estados Unidos voltaram a bombardear novamente o Irão, e o Irão revidou com alguns ataques, e que praticamente esses bombardeios que estão a ocorrer, alguns países do Oriente Médio acabaram por entrar dentro dessa guerra. Então, como resultado, o que vai suceder é, vai haver uma subida, possivelmente no preço do petróleo, e quando sobe o petróleo, geralmente tudo sobe. Então, queridos irmãos, este não é um vídeo com o objetivo de trazer medo, não é? Esse não é o objetivo do vídeo, mas dar uma alerta. Enquanto pudermos, principalmente para quem estiver afastado das grandes cidades, para quem estiver no campo, são momentos de poder se fazer provisões. Nesse momento, por exemplo, seria momento de poder estocar alimento. Porque nós, queridos irmãos, se as coisas seguirem o rumo que estão a seguir, então vamos ter muitas dificuldades. Vamos ter muitas dificuldades. Eu, nesse momento, por exemplo, estamos a presenciar um período em que as coisas estão muito acessíveis aqui. O quilo de milho, por exemplo, está no valor de 150 kwanza nas aldeias. Nas praças você já encontra 200, 210, 220. E o quilo de feijão, espera cunhado, nós aqui chamamos de salva pobre, você já encontra no preço de 500, 550 kwanza. Então, esse é um período que eu, em particular, estou a aproveitar comprar esses produtos em massa, não é? Arroz da lavra, feijão, milho, trigo. Então, para além de comprar para o consumo, na medida que eu vou indo conseguindo algum valor, eu vou comprando para poder guardar. Porque eu acredito que se as coisas continuarem neste rumo, queridos irmãos, até o mês de setembro, outubro, teremos uma grande subida nos preços dos produtos alimentares. Então nós devemos ser prudentes, devemos ser conforme são as formigas, conforme está em Provérbios, não é? Que no tempo seco ela procura já alimento, de tal modo que quando chegar o tempo chuvoso, ela não precisa sair para atrás do alimento. Então, queridos irmãos, precisamos ser prudentes e nos rever, nos preparar, ter a habilidade de preparar o nosso próprio mantimento, senão, infelizmente, queridos irmãos, estaremos vivendo tempos perigosos e tempos de apertos. Então, pense nisso, vendo o que vocês têm feito, não é? Quanto à questão de poder dar provisões para a tua família. Dar provisões para a tua família. E esse período, estamos num período de preparo de terras aqui. Estamos já a preparar a terra, as terras nesse caso, para colocar maior quantidade de feijão possível. Maior quantidade de feijão possível. Vamos fazer a nossa parte e vamos orar de tal modo que o Senhor abençoe e que venhamos a ter uma boa colheita. E se assim for, teremos mantimento suficiente para nos aguentar o ano todo e também em algumas circunstâncias para fazer permuta. Com feijão você pode fazer permuta com milho, pode fazer permuta com sal, com sabão e assim sucessivamente, caso as coisas estiverem em grandes apertos. Então, irmãos, essa era a mensagem que queríamos passar. Esperamos que cada um reflita nisso e que o Senhor venha nos ajudar diante das crises que estaremos enfrentando nesses últimos dias. Paz e graça, o Senhor nos abençoe. Shalom.